Então hoje, o título do estudo hoje é o corpo de Cristo, tá? Para falar sobre o corpo de Cristo seria uma série de mensagens, mas esse não é o nosso intuito hoje, só para a gente falar um pouco e vamos ver como que o Espírito Santo age. Comecei a ler um livro, não acabei ainda, muito interessante, que eu comprei no Brasil da última vez que eu fui. Acho que eu creio que a maioria de todo mundo conhece aquele ministério do Brasil que é Jesus Cop, né? Sabe, tem um bonequinho de Jesus, é Jesus Cop, faz vídeos e tal. Faz parte de uma igreja do Brasil. E eles fizeram um livro muito interessante, chama Sou Nós, falando sobre a unidade da igreja, né? Sobre a diversidade dos membros, mas a unidade, né? E muito interessante, eu até encomendei antes de ir para o Brasil, e já li bastante, e fala muitas coisas interessantes. E como hoje a gente ia dar um break hoje no nossa série de estudos, né, da escola bíblica, me veio ao coração esse livro, né, me lembrou desse livro. Então eu queria passar com vocês uma parte, né, sobre esse assunto que é tão grande, né, tão expansivo assim na Bíblia, tão maravilhoso, né, sobre o corpo de Cristo. E aqui nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, fala até que bastante para um capítulo assim, né, sobre o corpo de Cristo. Ele é bem dedicado assim ao corpo de Cristo, né? Paulo ele começa falando aqui sobre dons do versículo 1 ao 11, tá? Que é aqueles dons espirituais. Ele nomeia ali os 9 dons espirituais. Não quer dizer que é só esses 9 e acabou, mas ele citou ali 9, né, sistematizando ali os dons espirituais, que possa ter outro também. Obrigado, Sassana. There you go, irmão. Make it a lot easier, no? Yeah, it helps a lot. Você comprou pra dentro. E É maior do que o fala sobre aqueles 9 dons, né? Vamos prestar atenção aí. E no versículo 12 ali, ele começa a falar sobre corpo também, né? Ele vem, se você lembrar, né? Eu sempre cito o capítulo 11 na Santa Ceia, né? Ele fala sobre a Santa Ceia, sobre para eles terem ordem na igreja, que estava uma bagunça, o irmão não esperava o outro para poder cear, um já trazia o pão e já comia ele mesmo o pão, então não esperava os mais pobres chegar e etc, né? Então ele vem trazendo sobre os dons e emenda já, né? O Espírito Santo acho que começou a inspirar, né? Uma coisa puxa a outra, né? Ele não pegou e pensou assim, vou escrever isso, fez um esqueleto, eu vou escrever isso para os coríntios, né? Só Deus sabe como que ele escreveu. Ele começou a falar e o Espírito Santo foi começando, né, a ministrar para ele foi escrevendo, talvez ditando para alguém escrever, ou até mesmo escrevendo também, tá? Que tem algumas cartas que no final ele já estava com problema no olho, ele ditava para as pessoas escreverem. Então aqui é uma porcentagem, né, uma porção, vamos dizer assim, das escrituras que fala bastante sobre corpo, algumas coisas assim bem interessantes. Então nós vamos ler aqui do versículo 12 até o 27, tá bom? E tem outros versículos também que a gente vai ler em outros livros da Bíblia também, mas esse aqui vai ser a parte da base do nosso estudo de hoje, tá bom? Então do versículo 12 aí em diante, se alguém pode ler? Ou quer que eu leio? Eu quero. Não, em português que ela quer, tá bom? Espera um pouquinho. Acompanha o inglês no seu, tá bom? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Até o 27. Direito. Quer alguém continuando lendo assim? Pode. Podemos fazer assim também, ó. Eu posso ler o próximo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo. Aleluia. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo,
não será por isso do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Claire, leia aí 18, por favor, amor. 18. Isso. Verso 18. 18. God has placed each part in the body just as he wanted it to be. Very good. Amém. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Continua aí. As it is, there are many parts, but there is only one body. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Amém. E os que em nós são os menos decorosos, damos muito mais honra. Amém. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra que tinha falta dela, ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. You are the body of Christ. Each one of you is a part of it. Yeah. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar... Não, até o 27 ali, né? Ali vai falar sobre diferentes ministérios e tal, e complemento também. Então, esse legal, né, que fala várias coisas sobre o corpo, né? Fala da importância, fala da unidade, fala da diversidade também, né? A importância de cada um também, e é muito legal. Eu queria fazer uma pergunta sobre o corpo humano, corpo físico. Começando do Ian, vai para rapidinho, tá? Rapidinho pra gente ganhar tempo. O que mais que você te maravilha no corpo humano? Quando você pensa corpo humano assim, tipo assim, o que mais te maravilha? Rapidinho. O olho. O olho, né? De poder ver e contemplar as coisas, né? A cabeça, você manda a ordem em alguma parte do corpo, obedece uma coisa que está no seu pensamento, como que isso é feito? Não faz sentido. Não faz sentido. Coração, eu acho, porque ele mantém o corpo vivo, né? A circulação sanguínea. E o oxigênio. Se você... Só ele também não iria funcionar, mas ele é super importante. Mas assim, uma coisa que você interessante que chama atenção no corpo, que você acha legal, assim. Pode repetir, não tem importância nenhuma, tá? Eu concordo com a Di. Mas eu também acho também que o pulmão... Não, como eu já tive um bolinho pulmonar, eu dou um valor danado no pulmão. O pulmão também, porque se a gente não respira, Verdade. como é que seria, né? O pulmão e a cabeça, para mim, você ter seus pensamentos e, né? Importante isso. Tom. Hã? A língua. Então... Olha. Faz Porque várias coisas ali, ele falou, Taste. a língua é muito Muito importante, né? É. Através dela sai a palavra que tem poder, né? É, Olha só. é das mais importantes. Eu diria, viu? Tá escondidinho, ninguém tá vendo, né? Tem grande Vai ter um poder. E aí, Lili, o que você acha? Eu acho que é o olho também, pra mim, assim. Eu acho que a gente, pra mim, né, pessoalmente, se eu não pudesse andar, não pudesse falar, agora o olho, pra mim, é o mais forte de todos. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz que ele ficou 3 dias e meio. 3 dias ou foi 4 dias? Acho que foi 3 dias. Vamos falar que 3 dias e meio, tá? Entre os dois. 3 dias e meio com o olho vendado. Fez uma experiência, um experimento. Ele ficou 3 dias, 4 dias
com o olho vendado, fazendo tudo que você possa imaginar com o olho vendado. Quando ele tirou, assim, ele começou a estar tudo branco, né? Muita luz, assim, que o olho acostuma, né? E ele, quando ele começou a ver assim, ele começou a chorar de soluçar e agradecer pelo privilégio de ele conseguir ver. Tipo assim, né? Tipo, ele teve um experimento, se você perder algo, para você dar valor mais, entendeu? Coisa do tipo assim, ficar sem falar durante 3 dias, a língua, né? Fica ali sem falar durante 3 dias, se segurando, né? Ou coisa do tipo. Aí eu fiz um jejum desse. Mas É. você tá sem falar. Como é difícil, como é difícil. Quanto tempo, Fica sem menino? falar, agora sem Não, ver. mas é difícil ficar sem Quanto falar. tempo? 10 Eu minutos. fiz, não, porque o dia inteiro, né? Quase morreu. Eu passo o dia inteiro sem falar. Vai apanhar. Um dia só. Ah, não, mas a gente tá junta, né? É mesmo coisa de trabalhar, nada. E a gente sempre comenta, não sei Foi o o quê, dia ou vai inteiro. andando, né? Nada. Fazer um Não voto, podia né? falar nada. É, É muito responder. difícil. Eu fiz essa, é What muito makes to that for gostoso. me is Vale a the pena ears. fazer. Ouvido também, né? Imagina. You don't hear. No problem. É. Vale a pena fazer. E você, Miriam? Todos eu acho que são importantes. Portanto, que Deus fez a gente perfeito 5 em sentidos. todos eles. Quem é perfeito, né, tem todos eles. Mas para mim é o olho, sempre foi. Você pode tocar em qualquer parte do meu corpo. Não toca nos meus olhos. E aprendi uma lição, né? Porque- How about skin, you guys? E Yeah. Skin. Yeah. e eu tive essa pequena experiência ontem Tudo em carne também. viva, assim, ó. Whole body. Porque eu fiquei com um olho só Não tinha tampado, proteção né? nenhuma na pele. Sim. E daí, a hora que eu saí da cadeira do médico, que eu levantei, deu até uma vertigem assim. Eu falei, Pepe, segura aí. E o chão fazia assim, né? Porque Equilíbrio, até né? o cérebro. É, uma coisa tá ligada à outra, É, né? porque o cérebro tem que falar, peraí, mudou alguma coisa, porque eu não estava em nada mesmo, ela tampou mesmo. Aí eu tive que segurar na Lili, porque eu estava totalmente sem balance. Amém. Totalmente sem balance. Então, foi uma experiência assim. E hoje também, né, papai? E aí eu para trabalhar também. Mas aí hoje, Deus é tão perfeito, isso também eu estava falando com ele, agradecendo. Ele é tão perfeito que se vê, eu só fiquei ontem das 2h30 até hoje de manhã. Nem é tanto tempo. Mas já afetou. Aí hoje de manhã eu tirei, Claro. não vou dar detalhes que foi assim, meio complicado para tirar, o curativo. Mas tirando a luz foi mais rápido do que tampar. Sim. Né? Aí, para trabalhar, a médica não falou nada, mas a gente achou melhor tampar. Na hora que eu tampei de novo, não tive a vertigem assim, e o chão não fez isso. Então, olha Sim. a perfeição que Deus fez a gente, né? Amém. Então, nosso cérebro, na primeira experiência, ele já se equilibra, né? Eu achei muito fantástico isso, sou muito agradecida. Aleluia. Sempre fui muito agradecida a Deus pelos olhos perfeitos. Quando eu vejo o céu, a lua, oh meu Deus, Amém. o pôr do sol. E você, Rafa? Claire said an interesting one, mas vou esperar para ela falar. Para mim, os 5 sensos, eu acho, assim, o toque, o cheiro, o ouvir, que é o que todo mundo falou aqui. Eu acho muito interessante que 80% do taste vem do cheiro. É. Então, meu professor, ele estava perguntando assim, se vocês tiverem Quantos que por cento, abrir... desculpa? 80%. Tem 80, é muito. Aí ele perguntou se você fosse abrir mão de algum sentido, qual 80%. seria? Teve gente que falou o cheiro. Aí ele falou, não, se você for dar o cheiro, você vai ter que dar o gosto, porque 80%, né? Vai perder os dois. É muito. Acho isso muito interessante. Por isso que a Jennifer às vezes não quer comer uma coisa por causa da caloria, ela fala, deixa eu só cheirar. Ela tá satisfeita. Cheira e fala, não tá satisfeita. Sério, Pelo Diego? cheiro ela se experimenta o alimento, né? Obrigado, amém. E você, Claire, o que você acha? Bones. Hã? Os ossos. Oh, yes. Wow, that's very Because, important. like, how do they hold up our whole entire body? Yes. É verdade. And she said another interesting, what was the other interesting? Stomach. The O stomach. estômago. Como ele é ácido, né? Digere. É verdade, eu sempre fico pensando como que ele consegue separar as vitaminas, separar as coisas, o que é bom, o que não é.
processar tudo isso, e você vai comendo, vai tomando uma água junto, e vai indo, vai aquele negócio, é loucura. Cada um vai Também pro como canal. ele segura toda aquele comida. É, entendeu? Que coisa. É verdade. Não é uma paixão. E cada um corpo. vai para um canal, né? É. E respira, e engole a água, e respira, e fala. E o estômago precisa do sangue também, precisa do oxigênio falou uma também. coisa certa, porque o epiglotes, que ele controla o ar para ir Tem que pro sair pulmão aqui. e tampa, né, que controla É. a comida e o ar, foi isso que o Lawrence perdeu quando ele chegou ao final. Porque como ele perdeu a mobilidade ali, não podia mais comer, não podia, e até a própria saliva que produz na boca estava indo pro pulmão. Aí deu infecção no pulmão dele. Isso. Você vê um órgãozinho pequenininho lá. E às vezes é perfeito. Funciona, né? O outro carro nosso, o Versa, deu um problema esses dias, né? A Jennifer, eu dirigi um pouco antes dela esses dias, eu estava chegando perto de um semáforo, aí quando estava diminuindo a velocidade, fez deu um tranco assim e continuou funcionando o carro. Aí eu achei bem estranho, depois eu falei com ela, já aconteceu comigo 1 ou 2 vezes. Aí acho que 2, 3 dias depois, domingo, né? Acho que ela deixou o Ian e a Thaline em casa, quando ela estava em umas interseções ali da Hanahayo bem movimentada, ela fez isso e morreu o carro e não queria ligar. E imagina a Jennifer, tímida, no meio de uma interseção, cheia de carro, não sei o que, até o policial veio atrás e ela não conseguiu ler o carro. De repente o carro ligou e ela saiu, né? Então a gente não tem usado muito o carro. Não tem usado o carro. E vendo alguns vídeos no YouTube, como que vê, acha que é o óleo da transmissão, né, e tal. E a gente tentar achar um negocinho para poder medir se tem óleo suficiente, que a gente nunca trocou, não sabe se o dono anterior trocou ou até mesmo preencheu. E conforme eu ver o vídeo lá, pensei, mas eu não faço. A gente achou com uma dificuldade lá embaixo. Minha mão não passava e a mão dela quase não passava, só tocava um pouquinho. E eu fiquei pensando, quanta coisa passando por aqui assim, ó, para o carro funcionar. Eu comecei a pensar, falei, caramba, né? Como é que a engenharia, né, Sassan? Como faz isso tudo funcionar, sabe? O cara do meu trabalho, essa semana o carro dele quebrou também, ele falou assim, eu tirei um monte de peça, depois coloquei tudo certinho igual, e o carro não funcionou. Ele falou, sempre que eu faço isso, não dá certo, o carro não funciona, então eu vou mandar pro mecânico. Mas por que eu estou falando isso? Porque o nosso corpo, ele tem tantas partes importantes que não são vistas, né? Que tem papéis, assim, que nem a Lucília falou ali, né? A válvulazinha aqui da garganta, né? Epiglote. Então, tem muita coisa que são importantes, que fazem o olfato funcionar, que fazem o olho funcionar, né? A gente fala do olho, a visão, mas para ter a visão não é só o olho, tem muitas coisas, muitos nervos importantes, veias, coisas que fazem o coração, músculo, coisa que alimenta, que faz o cérebro funcionar, que dá o meio de comunicação do cérebro. Tipo assim, tem tanta coisa no nosso corpo, né? Que é maravilhoso, nos maravilha. Perfeição. Né? E a Bíblia fala, nós lemos aqui, que nós somos o corpo de Cristo. Imagina só. Isso me maravilha. Toda vez que eu penso, né, e falo assim que o corpo não é um membro. E nem um membro só, ele é o corpo. É o conjunto dos membros que nós somos o corpo. Each one is different. Each one is different. E nós fazemos parte de quem? De Cristo. Glória a Deus. Each part has its own talent. Yes. Cada parte tem o seu talento, tem a sua função, né? E isso é... Eu fiquei pensando, caramba, a igreja ela é muito importante. O meio número 1 para Deus falar na terra é através da igreja. O corpo funciona porque a cabeça manda o comando para o corpo. E o corpo em um, que é Cristo, nós em Cristo somos um, age. Olha a importância do corpo de Cristo. Com Cristo nós somos um. Como ele é pai, um só com o Pai. Lá em João 17 ele fala isso. Pai, eu e o Senhor somos um. E eles em mim são um. Ou seja, nós somos um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém.
E esse tema de unidade na Bíblia, sobre isso, sobre nós como igreja e nós com Cristo, é algo maravilhoso, algo que também é semelhante da igreja, né, o papel, a unidade do homem e da mulher no casamento, que os dois são um, e o casamento simboliza a unidade da igreja com Cristo, que também é um. E é tão importante nós entendermos isso, sabe? Isso é o básico para o cristão aprender, mas é algo profundo que é necessário você gastar tempo para você pensar. E você ler na Bíblia sobre isso, reler. Nós lemos aqui, talvez você já esqueceu quase todos os versículos. Aí com tudo isso que nós falamos aqui, e essa parte que eu falei também, nós lemos de novo, você falou, caramba, essa parte agora faz sentido, olha só. Que a orelha, ela é importante, mas ela não é igual ao olho. E o olho é importante, mas não é a mão, mas cada um tem a sua função especial, gente. Especial. Que juntos nós... tem uma palavra que eu estava procurando falar, que é da mesma família de satisfação, mas nesse campo de... juntos nós somos não só um, mas nós somos... caramba, é parecido com satisfeito, complementados. Me ajuda aí, por favor, resgatar essa palavra. Completo. Juntos nós somos completo. Sozinhos nós não somos nada. Eles são só Partes, né? Partes separadas, né? É pó, né, filha? Então, assim, valorize fazer parte da igreja. Você sozinho, você não é igreja. Né? Nós dependemos, como Paulo ele disse aqui, deixa eu só achar o versículo aqui. Nós somos membros um dos outros. Cadê? Na minha outra Bíblia tá tudo highlightzinho, separadinho, tá tudo pronto. Esqueci a Bíblia no trabalho, aí complicou. Eu vou ficar com 12 aqui, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, que Cristo, conosco, fazemos uma só coisa, uma só unidade com Cristo. igual. Bones form together to make the O esqueleto, né? Exatamente. Um osso só não tem função nenhuma, mas os ossos conectados fazem a função, a gente andar, né? Cheio de pérola hoje. Vamos pegar Efésios 6:4 também, por favor. Lá vai ajudar a gente também aí no quebra-cabeça. É logo depois. Ephesians. Right here. Yeah. Chapter 5, aqui, ó. Find 4. Efésios 4. 4, Isso, do versículo 1 ao 6. 1, Ao 6. não, 4. 4. Capítulo O 4. meu já tá até aqui, ó, bonitinho, para que vocês quiserem ver. Ó, glória a Deus. Escadinha. Começa lendo então, por favor. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 4. Alguém pode ler? 4:4. Me perdi, Efésios 4:4 agora. Há um Tá. só. Pode ir, Lili, aí eu leio o próximo. Há um se só tiver. corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Continua. Até o 6.
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Glória a Deus. Amém? Então, fala também sobre a unidade aí, né? Fala que o que nos une, né? Um só Espírito, né? Uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, que nos une tudo em todos, né? E outro texto que a gente vai ler agora também, lá em Atos. Vamos voltar em Atos aqui. É antes de Romanos, depois de João. Yeah. Vai. Atos o quê? Atos capítulo 2. Acha o 2, amor. Tem um antes aí. Qual? Versículo 42 em diante. 2:42. Vamos ler aí do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina. Eu posso ir primeiro? Espera um pouquinho, amor. Vamos Mas ler em eu português também. aqui primeiro, É tá? porque eu fui dormir de madrugada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Everyone was amazed at what God was doing. They were amazed when the Apóstolos. apostles performed many wonders and signs. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vem. Pode ir. Vai lá, Rafa. Vendiam suas propriedades e bens e o distribuíam conforme a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O último aí, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, ó, isso aqui é unidade. Estavam juntos, tinham tudo em comum, né? Comiam junto, Pegar uma água. oravam juntos, né? Aquilo que Jesus ele ensinou para os apóstolos, né? Eu lembro que sempre quando eu penso, irmãos, sobre esse tema, assim, sobre o corpo de Cristo, sobre esse tema, assim, né? Eu lembro de o Sassan, ele deu um estudo muito tempo atrás e ele deu um exemplo que ficou marcado até hoje no meu coração, da canoagem, né? A importância de todos estar ali remando junto, direita, esquerda, né, Sassan? Você lembra disso? Você pregou sobre isso uma vez e falou sobre isso, sobre o corpo de Cristo. E deu essa ilustração que eu achei muito interessante, até hoje eu lembro, tá vendo? Né? E é isso mesmo, né? A importância de cada um estar remando ali. Não tem Né? Tá sem gelo, tá, Ian? Então, me ajuda a lembrar uma outra ilustração, uma outra coisa que possa ter essa metáfora assim, de unidade. O que vocês acham aí? Um exemplo da canoagem aí. Um exemplo, outro exemplo de unidade, assim, que nem o corpo, a canoagem, de sincronia, de estar de unidade, por exemplo, que os apóstolos aqui, a igreja, os irmãos, estavam tudo sempre junto, tudo em comum, estavam orando junto, faziam as coisas no mesmo propósito, coisas do tipo assim, algo para nós pensarmos assim sobre esse tema, algo que possa ilustrar. O que vocês acham? Eu tenho uma, assim, que sempre me choca aí, por causa da situação deles. Eu acho que caberia aqui os presos acorrentados aos pés. Se um cair, cai tudo, porque e tem que ter uma sincronia para eles caminharem, né? Olha só, eu fico, toda vez move assim, eu fico assim, penalizado. Eu falo assim, além de estar preso, de ficar dependendo daquele exato. do outro E o capitão, e o do- piloto, e o copiloto, seria, não?
Seria. Claro. Com certeza. É, Precisa piloto do com outro. piloto, O tudo é capitão piloto. morre. Não, mas ele põe um avião sozinho. Não Não, tem mas essa ele- Uma vida. coisa interessante que ela falou ali também desse aí também, por exemplo, no capítulo lá de 1 Coríntios 12, vamos voltar lá, por gentileza? Nosso texto base lá, né? 1 Coríntios 12. Eu acho que é no 26. 1 Coríntios 12, eu acho que é no 26 que fala algo assim. Sozinho você não faz. É, acho que é 26. É. De maneira Então que acompanha, se o Claire, de novo lá no 1 Coríntios 12, tá bom? Onde você estava? Já foi, por exemplo. Mas depende. Calma aqui, ó. De Ó, tá no maneira que se o 13, membro volta no padece, 12. Versículo 26, tá, gente? Como pensar, né? É sozinho. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó lá, ó. De maneira que se... Rapidinho, gente. 26, tá? 1 Coríntios 12, 26. Da maneira que se um membro padece, todos os outros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, assim, quem ela falou dos presos ali, né? Se um cai, vai ter que parar para poder levantar, vai, né? Senão todo mundo entra em problema ali com ele, né? Na canoagem, se um tá falhando ali, meu, One falls, the other five need to pick up. ter mais trabalho é um extra, né? Work, né? Um That's trabalho a why they mais. don't like learners, because it makes them work harder. É verdade. Tem uns que não pedala, só você vê que é são uns que faz no lado. There is what's the name of the one that stays in the back guiding the canoe? É o make you leader, né? O líder ali. There's É a o- name. He's the head of the crew, What is the the team. name? Captain. Capitão, né? Yeah. And there's also the caller, the person who calls. So they're all together. Eu era, Number eu 3, and contava. then the striker in the And front. the striker in the Isso. front. Vem por aqui, Claire. São 3 pessoas no corpo. Yeah. But then when E como- the boat pulleys, then it's the captain that starts calling the names to make sure everybody's okay, Yeah. everybody's dead, and then there is the number 2 and the number 3 that turn the boat and start. Tirar. Each one has Tem um its papel, own né? role. Yeah. In other words, Tem a Each sua role- função, né? Right. And just like our body, we cannot expect that the whole body be just up. Yeah. Cannot. Each É que one nem is o braço tá really- machucado, né? O que acontece? Todo o corpo sofre, né? Se uma perna tá machucada, você fica andando assim. O que vai acontecer com essa perna? carrega E as outra. costas também. Entendeu? Aí vai. Uma coisa, né? Acarreta a outra coisa. Eu já né? sei, pastor, no jogo de vôlei. Exato. Se tiver tudo sincronizadinho, É, jogo de vai. futebol também. Imagina, se tivesse um zagueiro. But Tem um thank goleiro. God he gave us 2 of each. Yes. Two of each, two. Então, We assim, lose one eye, still have the other one. agora vamos pensar a gente como igreja, né? Como corpo de Cristo. Se assimilando o corpo. Então nós temos que, um irmão perde um ente querido, todo mundo ora com ele, com ela, chora junto, sofre junto, entendeu? Da mesma forma, um irmão abençoado com algo, uma cura, uma coisa, né, um filho que nasce, ou coisas do tipo, toda a igreja se regozija, né? O corpo de Cristo. Por quê? Porque orou antes por aquilo, sofreu antes por aquilo. Quando Deus dá a vitória, todo o corpo, né, se alegra, né? Todo o corpo passa a mão. É beneficiado, né? E quando alguma parte do corpo é danificado, todo o corpo padece, né? Quando você fica doente de algo, nossa, todo o corpo fica ali, né? Até se recuperar, né? Então, nós como igreja, da mesma maneira, né? Por isso nós temos que zelar um pelo outro, temos que orar um pelos outros constantemente. Quer falar? Gal, when you make like a puzzle, aí depois, Gal, quando você tem uma peça faltando, aí depois não tá Completo, né? completo. Isso. O exemplo dela foi o melhor. E não serviu pra nada.
Porque ficou feio. E tem gente que joga fora, hein, o pote. Assim, eu Isso jogo. já era. Já era. Já era. Então, Great assim, example. Que inteligente. amor, segura ela, por favor. Homeschool, Vai, meu filho. calma, Vou calma. mandar o É a Oliver. mãe. Vou mandar o Oliver pra esse Eu homeschool. achava desde o kindergarten. Eu mandava. É, Tava um show. Vamos ler mais uma parte aqui, Romanos capítulo 12, tá bom? Voltamos de novo para Romanos ali. Quer dizer, a gente não foi Romanos não, né? Não, Romanos foi do Atos. Atos, Romanos capítulo 12, Muito 12 hoje. versículo Nossa, é mesmo. 4 e 5, se não me engano, deixa eu ver. 12. Romans. Yeah. Olha aqui minha Bíblia. Ah, irmã. Uau, mas... Tá tudo anotadinho, né? Você que está no escudo? Ou essa é a Bíblia do pastor? Empresta pro pastor essa. Essa é a Bíblia do pastor. Ah, que esse é o versículo que eu não consigo achar no outro lá, tá? Vai estar aqui. No 5. Então, o versículo 4 e 5, tá? Romanos 12, 4 e 5. Lê aí, Ian, por favor. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Como que é? Individualmente Individualmente somos membros. membros um dos outros, né? Conectados um com os outros, com a cabeça, né? Toda uma conexão espiritual, né? Até eu falo para os irmãos às vezes, nós damos muito valor e temos que dar, com certeza, a nossa família de sangue, porque é a nossa família que Deus nos deu, né? Da onde nós fomos gerados, nós fomos conectados, mas a nossa família de sangue, infelizmente, nem todos vão estar conosco para toda a eternidade, né? Nós queríamos que todos fossem, todos os nossos parentes, todos fossem conosco para a eternidade, mas nem todos vão estar conosco para sempre, são conectados conosco para sempre. Mas a igreja de Cristo é conectada para sempre. Aleluia. Por isso que é chamada a família de Deus, né? É a família de Deus para sempre, né? E isso é maravilhoso, né? E é isso que fala aqui, nós somos membros um dos outros. E temos que dar valor. Eu já vi muitos cristãos, muitos, até hoje, nesses 25 anos aí quase de caminhada, que tipo assim, idolatra a família e a igreja menospreza os irmãos da igreja. Só o irmão da igreja que eu vou. E tipo assim, tá entendendo? Uhum. É lógico que a gente tem que dar maior valor extremamente para nossa família. Não tô falando para ninguém dar valor à família aqui. Mas não podemos menosprezar a igreja como se fosse uma pessoa desconhecida lá, que eu vejo de vez em quando e acabou. Por quê? Porque a pessoa não tem comunhão com o corpo de Cristo, a pessoa não sabe nem o que é corpo de Cristo, por isso que não valoriza, por isso que não ama, por isso que não intercede pelos irmãos, por isso que não tem unidade. Entendeu? Então nós temos que ter esse entendimento, que é meio que um beabá do evangelho, mas que é tão profundo, né? Que é tão assim, simples, mas tão profundo, tão maravilhoso, mas que é necessário nós entendermos, né? Eu falei domingo que nós estamos falando bastante esse ano, e eu creio que estou vendo que Deus está levando a gente esse ano a estudar muito sobre a base da igreja, o básico, a estrutura do evangelho, as coisas básicas que às vezes nós esquecemos com o crescer na fé, né? Passar os anos, e a gente acha que já sabe tudo e esquece, entendeu? Se eu for perguntar para os irmãos aqui hoje, você falar os tipos de verbos, você não vai lembrar, às vezes, provavelmente não vai lembrar que você estudou na escola. É o básico que forma a sua língua que você fala até hoje, mas você não sabe, às vezes, nomear um verbo, o que é, que passado, que tempo que ele está e etc. Mas é algo tão importante, né? Essa estrutura. Fala, Claire, rapidinho, amor. Posso ler o primeiro? Qual o primeiro? Qual o versículo, amor? 4. Pode ler o 4, lê. Each of us has one body with many parts, and the parts do not all have the same purpose. Lê mais um, que é o 5. Also, we are many persons,
But in Christ we are one body, and each body part of the body belongs to all of the other parts. Belongs to other parts, né? Yeah. Nós pertencemos uns aos outros. Muito bom. Eu também gosto sempre de checar no inglês também, às vezes no espanhol, né? Nas traduções de português também, para dar mais entendimento. E essa aí trouxe mais um entendimento, né? Fala lá, passa logo, por favor. Fala lá ou vem pra cá. Os irmãos estão entendendo, né? O que a palavra de Deus nos ensina, né? E esse livro que eu li, ele traz outras coisas muito interessantes também sobre qualidades de pessoas, né? Tem aqueles que a filosofia fala, né? Que é o fleumático, né? Como chama? Colérico, o melancólico e tem mais um que é o sanguíneo, né? Mas tem muitas outras qualidades que eu até vim perguntando para a Jennifer no caminho, né, Jennifer? Observador, confrontador, pacifista, né? Pessoa que pacifica, curioso, um monte de qualidades assim que as pessoas têm. Mais interessante que eu vi nesse livro é que nós temos essas qualidades, tipo de pessoas que nós somos, né? Pela nossa criação, pelo nosso caráter, de jeito de ser, e nessas qualidades também tem um pecado escondido nelas. Sim. Porque o cara do livro fala assim, eu sou pacifista, sou aquela pessoa que pacifica, sou aquela pessoa que, né, gosto de ter paz com todo mundo, coisa e tal, mas quando alguém vem conversar comigo para trazer um problema, eu tento fugir, porque o meu pecado dessa minha qualidade é a preguiça. E tipo assim, cada qualidade, pega uma qualidade que você tem assim, vai ter um pecado que combate, né, que está relacionado com essa qualidade sua. Vai confrontar, né? Entendeu? Se você é uma pessoa, vamos pegar aí uma pessoa, lembra uma das qualidades lá, por favor? Você falou uma que era lembra o que você falou? A primeira que você falou. Podia ser duas coisas, né? Podia ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Era um observador e o outro, você falou mais um outro, lembra? Eu tirei uma foto no meu celular, mas eu estava gravando ali, deixa quieto. Então, mas o que eu quero trazer é isso, tipo assim, que nós temos qualidades, e essas qualidades é importante para o corpo de Cristo. Né? Uma completa a outra, entendeu? Tipo assim, mas esses pecados também, que confrontam, que em contraste com a nossa qualidade, também combate com pecados dos outros. Entendeu? Tem conflito. Assim como as qualidades elas se unem, os pecados tentam separar. É verdade. Entendeu? Que são opostos também. Então nós somos um corpo que tem muitas qualidades que nos unem, mas também temos defeitos que nos separam. Entendeu? Por isso nós temos que ter paciência um com o outro, porque nem todo mundo é igual. Você tem uma qualidade, você quer que o outro tenha aquela mesma qualidade, quer botar a cabela baixa. Não é assim. Não é assim. Eu não entendo dessa maneira. Né? Eu não gosto disso. Eu não gosto de orar dessa maneira. Eu não gosto de pregar. Eu não sou pregador, pastor. Entendeu? Então cada um tem uma qualidade que você tem uma qualidade muito boa que é necessária para o reino de Deus. Não é para você, não é necessário para você trabalhar na igreja, mas é uma qualidade para o corpo de Cristo que é necessário, que vai aconselhar, que vai, ajudar. Se você pega Romanos 12 aqui, você vai continuar lendo, isso é Romanos, né? Depois os 5 aí vai continuar lendo e vai falar sobre vários dons. Vai falar dons de compartilhar, dons de administrar, aí dons de profecia. Ele dá diversos dons diferentes, tanto espirituais como pessoais também, e ministeriais. Então, né, tem diversos tipos de dons. E um complementa o outro, né? Por isso nós temos que dar valor quando o irmão tem um dom diferente do seu. Poxa, glória a Deus que você é assim, mas assim, porque eu não sou assim. Eu não consigo fazer assim não. Você é bondosa, é generosa, não sei o que lá, não sei o que. Nós temos que dar valor e entender o dom do outro. Como igreja, como corpo de Cristo. Assim como o dedo, né, é importante, o olho também é. Mas se o olho fizer assim o dedo fazer assim no olho, e aí? Não é verdade? Às vezes o pescoço está machucado, a cabeça, como é que tá? Como é que a gente é torcicolo?
Imagina quando você acorda, tem um travesseiro ruim, meu Deus do céu. Aí você compra um travesseiro novo, aí não arruma ajuda em nada, né? Um tempo atrás eu tava assim, mano, tocando travesseiro toda hora e nada consertava. Aí eu peguei o meu travesseiro velho primeiro, aí eu consegui dormir em paz e passou o torcicolo. Vai entender essas coisas. E aí vai, né? Deus vai nos dando experiências, vai nos ajudando. Então nós temos que aprender tanto reconhecer os valores de cada um, ter paciência com os defeitos de cada um, ter apreço, ter, como posso dizer, cultivar o talento dos outros, né? Mas tudo isso, pensa comigo, tudo isso só vai acontecer quando você se voltar por irmão. Se você pensar só em você, você nunca vai se perceber dessas coisas. É verdade. Se você não parar para pensar, para orar, poxa, eu vou orar pelos meus irmãos. Cara, qual foi o mais que você parou? Eu vou orar por todos os irmãos da igreja que eu lembrar agora. Sabe? Olha a importância disso. Quando você começa a orar pela pessoa, Deus vai trazendo amor no seu coração. Deus vai trazendo coisas para você interceder por ela que ela está precisando. Sabe? E as coisas vão acontecer. Os irmãos ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles tinham tudo em comum, estavam juntos, estavam num só propósito, viveram uns milagres. Por quê? Porque eles estavam investindo em comunhão. Aí você participa, você vive o corpo, você sabe, flui e ali faz acontecer as coisas. Deus, ele conecta de uma forma mais íntima e mais poderosa o corpo de Cristo. Agora, se você não se envolve, tem pessoas que vivem numa igreja que fazem parte de uma igreja grande, que nem tem como, não faz parte do estudo bíblico. Como é que vai ter comunhão? Como vai fazer, sabe, viver o poder de Cristo através de ser um membro do corpo de Cristo, né? Então, poxa, tanto para falar ainda, mas é 9 horas já. Mas aí, vou finalizar com um versículo aqui, ó. A gente leu Efésios 4, versículo de 1 a 6. Vamos ler só o 1 de novo. Efésios 4, desculpa. 4, Isso. 6. Versículo 1. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o 2 que é o principal que eu quero falar. Vamos ler o 1 e o 2. Ephesians 4, Claire. Towards the end of the Bible. Efésios 4, versículo 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? Yeah, that I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Agora a parte principal que eu quero falar, the beginning of the second, number 2. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, in endeavoring to keep the unity of the Spirit in the Lord of peace. Amém? Amém. Então é por meio da humildade, da mansidão e da longanimidade, né? Que ali, ó, suportando uns aos outros em amor, né? Na unidade do Espírito, aí fala logo em seguida, procurando guardar a unidade do Espírito. Então, é a mesma coisa. Aquilo que nós investimos tempo é o que nós vamos ter conhecimento. Aquilo que investimos tempo é aquilo que a gente vai conquistar, vai ganhar. Se você quer emagrecer, você tem que investir tempo de exercício, de comer bem. Se você quer ganhar músculo, você tem que malhar, senão você não vai ganhar músculo. Se você quer ser bom num esporte, você tem que gastar tempo num esporte, né? Ir lá investir tempo. Então, tudo nessa vida é isso. Se você quer ter algo, você só vai ter tempo se você investir tempo. E effort, né? O que é effort em português mesmo, Deus do céu? Esforço, né? Então, comunhão no corpo de Cristo para o melhor funcionamento e vivemos algo sobrenatural, mais intenso, como Atos dos Apóstolos vivia, a igreja dos Apóstolos, é necessário nós gastarmos tempo e pensar, estar envolvido na igreja, orar pelos outros, estar envolvido, meus irmãos. A irmã Cindy coloca os propósitos de oração todo dia no grupo da igreja. É extremamente necessário a igreja toda estar orando por todos os propósitos. Isso, em unidade, há um poder imensurável na oração da igreja quando ora pelo mesmo propósito.
Quando uma pessoa só ora por algo, é uma coisa. Mas quando a igreja se reúne para orar juntos, e um só propósito, um só coração, por a mesma coisa, meu Deus do céu. E a nossa igreja é poderosa, que tantos milagres que nós oramos junto, né? Deus. Então, assim, eu entendo, eu não trouxe essa mensagem com qualquer intenção de sentimento humano ou coisa do pastor, nada do tipo. Eu trouxe essa mensagem da parte de Deus para nós estarmos em unidade orando como igreja, está verdadeiramente, de verdade, como um corpo de Cristo, irmãos. Não como membros que conectam e desconectam, sem estar conectados de verdade, sabe? Então, invista tempo nisso, invista o seu pensamento nisso, um dos outros. Às vezes, né, às vezes não, correria todos os dias, nossos afazeres, muitas coisas, né, trabalho, coisas que a gente tem que fazer, mas vamos priorizar isso um pouco mais. Nós precisamos um pouco mais, não é porque a igreja está precisando por causa disso, por causa daquilo, ou porque nós precisamos como igreja. É só como corpo que nós vamos ser, em inglês be able, como chamar? Vamos ser capazes de evangelizar e salvar pessoas para Cristo. Só assim. É assim em unidade que o Espírito Santo move você convidar um amigo, que você traz o outro, dá uma boa-vinda, o outro ora por ele, o outro fala uma mensagem que vai indo. E o corpo de Cristo é onde Cristo vai dando os comandos, que a igreja, o corpo vai agindo, vai fazendo. Entendeu? Se o braço está lá, tá ausente, ele está machucado. E eu preciso pegar uma coisa ali, eu tenho que ficar, ó. Tá entendendo? Se eu posso só fazer aqui assim, ó. Então, assim, é muito mais fácil para o reino de Deus avançar quando a igreja está em harmonia, que nem lá em Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum, eles agiam e milagres aconteciam, grandes coisas, e eles caíam na graça do povo. Que povo é esse? Dos não crentes, dos não cristãos, e Deus salvava, por causa da unidade deles, entendeu? Então, tipo assim, a palavra de hoje é, vamos investir na unidade. E para não retardar, né? Isso. Porque aí também prejudica, né? O que poderia estar alcançando. Isso. Vai deixar lá para frente. Vai fazendo outras coisas. Não, vamos Exato. nós ali, né? Exato. Fala, amor, o que você ia falar? É igual, nós todos, igual todo mundo tá falando de um corpo, aí depois agora eu pensei, é igual, like, many wires connecting para fazer igual electricity. É verdade. Ou talvez igual, a gente precisa fazer um puxão, aí depois ninguém sabe como fazer sozinho, aí depois todo mundo vai junto, aí depois faz os Porção, né? Fazer uma comida, né? Fazer algo, né? Cada tem uns ingredientes que fazem uma comida. Awesome. Amém. Tirando só 10. Tá demais, ela só deu dentro. Glória a Deus. Good job, Blair. Ian, o que mais chamou sua atenção hoje no estudo? O que me chamou a atenção é que, por mais pequenos que a gente se sinta dentro da casa de Deus, às vezes a gente pensa, vou ficar quietinho no meu canto aqui. Por mais que a pessoa se sinta insignificante, não, ela tem uma significância no corpo de Cristo. Eu acho que ninguém é insignificante, como cada membro do corpo, ele tem uma função, eu acho que a gente também é da mesma forma, né? Eu acho que ninguém tá ali à toa, entendeu? Eu acho Tem um que porquê, cada né? tem uma função e ninguém pode falar, eu vou ficar quietinho aqui. Não, eu acho que cada um tem que reconhecer e trabalhar em cima disso, daquilo, entendeu? O difícil é como a gente reconhecer isso aí, qual é a função da gente dentro do corpo de Cristo. corpo de Cristo. Isso é complicado. Não é. Eu A senhora acho que às sempre, vezes a senhora a sempre pessoa- acha difícil? Olha a sua função de estar abrindo a sua casa para o estudo bíblico. Você é uma hospitaleira do É. corpo de Cristo. Exato. É verdade. Não?
Não tinha pensado nisso. Ah! Na época de Jesus, que Jesus ia sempre para Jerusalém, os historiadores dizem que eles sempre ficavam na casa de João Marcos. O Marcos que escreveu ali, né? Na verdade foi Pedro que ditou para Marcos escrever. Eles sempre ficavam na casa de João Marcos em Jerusalém. E quando eles estavam caminho para Jerusalém, eles paravam sempre aonde? Em Betânia, na casa de quem? De Lázaro, Marta e Maria. Então, eles ficavam ali, o ministério deles é hospedar Jesus ali em Betânia, entendeu? A senhora tem hosts, né? Tem Yeah, it is really like saying, in order to be part of the body of Christ, to honor that body, we as an individual member of that body need to take care of ourselves. Exato. To be worthy of that body. If I don't take care of me, Exato. Se it will affect não se everybody. cuidar, afeta todo mundo. It will affect everybody, and in whole, it will affect the body of Christ. So, to make the body of Christ honorable, each one of us, for our own capacity, need to take care of our own spirit, our own physical body, our own need, emotions, all of that. Exato. Amém. E só para concluir aqui, eu acho que uma coisa assim que eu acho que todos nós temos em comum, eu acho que cada um tem um dom, né, uma função, mas eu acho que a função assim que é universal, que cobre todos, igual ela falou que não sabe direito, né? Eu acho que é evangelizar, porque é um mandamento de Cristo, né? E de pregar a palavra a toda criatura, é um mandamento para cada um de nós. Então, a partir do momento que você tem a noção, a consciência que você faz parte do corpo de Cristo, Jesus te ama para uma pessoa que você tem tempo que não fala, você já está fazendo a sua função, entendeu? Não sei, evangelizando de alguma forma uma pessoa, eu acho que isso eu acho que todos nós temos em comum isso, entendeu? De levar a palavra, né? Eu acho que isso é universal para cada um de nós. Sim. E isso agrega no corpo de Cristo, porque se você levar a palavra e a pessoa aceitar Jesus, ela faz parte também do corpo de Cristo. Então só vai aumentando, né? Então eu acho que é isso. Gê, você não falou nada. Então, aquela parte de que geralmente a pessoa tem uma qualidade, mas junto com isso também tem um defeito, né? Um pecado. E aí eu comecei a pensar, né, sobre pessoas espirituais que eu conheço. E aí eu pensei, as pessoas mais espirituais que eu conheço são realmente aquelas que entenderam isso. Então elas colocam o volume máximo, a qualidade dela, e o defeito que acompanha aquela qualidade, ela coloca assim no mínimo. Então você não vê, você vê que é uma pessoa que ela é propensa a uma coisa e ela não faz. Deus deu para ela a maneira de se controlar ou de dar um jeito, e a pessoa consegue vencer esse desafio, né? Então eu achei interessante isso, porque realmente toda a pessoa tem uma coisa boa, mas tem coisa ruim daquilo também, tudo, né? Igual você falou, o cara é pacificador, a gente pensa, pacificador só tem coisa boa. Não, porque às vezes ele precisa confrontar alguém e ele não vai confrontar, porque ele é muito pacificador. Então na hora que precisa fazer, ele precisa vencer e confrontar. E fora as desculpas, e fora o jeito dele, como ele vem igual ao telefone, quando vem naquele método que vem todos iguais, né? Aquela configuração. A dele é pacificador, mas às vezes ele vai precisar ir fora do que ele é, porque ele vai falar, não, isso é o certo, e eu vou ter que sair fora da minha zona de conforto e fazer o que é certo dessa vez, né? Então eu fiquei pensando nisso, eu pensei, as pessoas mais espirituais que eu conheço, elas conseguiram isso. E dá pra ver que ela teria propensão numa área e ela erra muito pouco naquela área, porque ela deu um jeito. Então isso me chamou mais atenção. Amém. Lu? Eu estava pensando que, por exemplo, um corpo tem os membros para ter uma homeostasis, não sei como fala em português, como funciona em harmonia. Então, cada órgão tem que funcionar. Ele tem sua parte.
Assim, eu acho a igreja, por exemplo, se o irmão tem um dom, ele é uma parte daquele corpo, e ele não faz nada, ele não quer fazer, ou outra pessoa tem outra parte que às vezes ela não quer nem descobrir o que é, ela não tem que fazer. A igreja não é completa. Sim. Falta Homogênea, né? falta alguma coisa, não funciona. Se cada um fizer a sua parte, Struggles, né? aí Sofre, tem né? sempre uma área que pode ter dificuldade. Sobra tudo para o pastor, ou sobra tudo, sabe? Ou sobra mais para uma pessoa. Aí eu acho isso é uma coisa que É muito profundo, né, gente? É verdade. Mancinho, quer falar uma coisa? Não, eu já falei com ele, mas assim, eu fico pensando, a função da gente na igreja, né? No corpo, né? Como seria assim? Como é que eu vou. Assim, você já falou, abrir minha casa, mas eu penso assim, eu poderia fazer mais. Você entendeu? Mas o que eu poderia fazer mais para ter esse complemento, né, do corpo? O que a gente. Eu e César, o que nós dois poderíamos fazer mais? Eu não sei se vocês têm essa mesma pergunta, mas eu acho que. Fica com as crianças. Ó, É pro berçário. Você ficar com os bebês. Tô brincando. As crianças estão crescendo, né? Então não, mas tem mais criança. não tem não. Tá crescendo o grupo mesmo. Tá Ela crescendo. falou isso. Por ó, quê? Tô brincando. But I like that suggestion. é caso de orar, de colocar como prioridade, de perguntar a Deus, entendeu? De testar. Falar, pastor, o que o senhor acha? Eu pensei em duas coisas que eu posso fazer. Posso testar essas duas coisas? Entendeu? Aí é testando que você vai sabendo. Eu só consegui tocar na igreja quando eu fui testar. Eu lavei banheiro muito tempo, todo esse tempo até hoje. Mexi em coisas de som, porque o rapaz que mexia em coisas do som mudou e eu tive que aprender a mexer no som. O baterista mudou, aí que eu comecei a tocar na igreja. Comecei a tocar baixo. Aí acho que só não cozinhei, né? Mas fiz churrasco para a igreja. Mas fora isso, fiz tudo. Mas aí foi um pouquinho, você vai descobrindo as coisas, entendeu? Era só assim. Mas assim, abrir a sua casa para o estudo bíblico já é uma função muito grande, entendeu? E vai indo, né? Sassan, quer falar mais alguma coisa? No more. Yeah. Uma Lili, já conhece a Lili? Eu gostei daquela parte que me chamou a atenção, quando o senhor falou que a gente é um com Cristo e um corpo, né? Não sei explicar do jeito que o senhor falou, eu achei muito legal isso, né? Muito forte. Muito forte. É uma unidade assim que a gente é um com o corpo, um com Cristo e um com o Pai, assim. Aleluia. É uma unidade assim, e com o Espírito, né? Imagina, o Espírito está dentro de nós. É algo muito profundo que vale a pena pensar, vale a pena ler mais, cultivar mais isso. Porque é nos fortalece espiritualmente muito mais. Deixa eu esperar a sua vez, tá bom? Miriam, quer falar uma coisa? Sim, eu acho que o que eu acho mais importante, assim, nesse estudo, no que foi falado, para que todos os outros fluam, é a aceitação de que nós somos diferentes, né? Todos, não tem nenhum igual ao outro. Exato. Né? Ninguém gosta, não muitas pessoas gostam das mesmas coisas, né? Exato. Ou são do mesmo jeito, né? Cada um tem uma experiência, enfim, nós somos muito diferentes. Começa pelo DNA, né? Cada um tem Então eu acho que se as pessoas, né, a igreja, os membros da igreja, não aceitarem, né, não ter essa compreensão da necessidade de aceitação um do outro, não vai haver união. Sim. Porque vai estar sempre discordando de alguma coisa. Por isso que eu falei, a gente tem que aprender cada dia mais, né? Investir, vai mancando. Né? Entendeu? É aceitação, porque aceitar não é concordar. É assim que é. Exato. Né? As pessoas são diferentes, você tem que aceitar. Não há outra forma para você viver em sociedade, né? Para você viver dentro de uma igreja, viver dentro de um grupo, viver dentro de um clube.
numa escola. Tem que aceitar, porque senão você vive brigando com todo mundo o tempo todo. Então tem que ter essa aceitação, eu acho que isso. E daí tudo o que Paulo escreveu flui tudo muito mais fácil. Exato. Flui tudo mais naturalmente. Amém. Rafa, quer falar uma coisa? Naquele primeiro versículo que eu li, eu estava falando sobre os pequenos, as pequenas funções, não lembro exatamente como. Mas é verdade, às vezes a gente fica olhando as funções grandes, né? O pastor, ou aquele que canta, ou aquele que sabe tocar um instrumento, ou aquele que sabe fazer uma comida boa. Mas tem tantas outras funções como no corpo, né? Não é só as coisas que a gente vê, mas tem o interior, as coisas pequenas, e assim é na igreja também. Às vezes um irmão que, enquanto nós estamos louvando, está ali no lugar dele intercedendo pela igreja, não precisa estar falando alto, não precisa, mas está ali como um intercessor. Isso é muito bonito, me chamou a atenção, porque não precisa ser algo visível, não precisa ser algo que chama atenção. E a outra coisa é que eu acho também importante a gente saber que nós temos a nossa função, e não adianta eu querer fazer a função do outro que não tem nada a ver comigo, entendeu? Tipo, vou tentar tocar bateria, eu nunca toquei, a não ser que foi um chamado de Deus, eu vou fazer uma aula, né? Não vou chegar ali e tocar. Eu tô brincando, vocês ficaram com as crianças. Tipo assim, nada a ver. Ajudar uma vez ou outra na função do outro, que não é a sua, tudo bem, mas cobrir eu acho que uma a gente não pode querer que o outro faça uma função que às vezes eu sou boa, que eu sempre faço, que eu acho fácil, então eu acho que o meu irmão deveria... Que achar fácil. Claro que não, então eu acho importante entender essas diferenças e também entender o que o Ian estava falando. Às vezes a gente acha que não tem uma função, mas a gente tem, mesmo que não seja algo tão aparente. É isso. Quando você falou da intercessão, eu lembrei, já falei umas 2 vezes na igreja de um pastor conhecido, esqueci o nome dele, da América do Sul, que tinha muitas curas, estava acontecendo muitas curas na igreja dele, até pessoas iam lá de todos os lugares, as pessoas eram curadas, ele foi convidado para vir nos Estados Unidos para pregar, e o pastor já chamou muita gente enferma para poder orar para Deus curar através dele, né, que ele tinha o dom de curar e tal. Aí chegou lá, ele pregou, orou no final, fez um monte de coisa, ninguém foi curado, não aconteceu nada assim de sobrenatural, que nem estava acontecendo na igreja dele. E depois ele orando madrugada, que ele ia pregar no outro dia de novo. Deus, o que aconteceu, né? Eu orei, as pessoas não foram curadas, por quê? Orei errado, o que faltou fé? E Deus falou assim, não é você que tem o dom de cura, é aquela irmãzinha que fica lá atrás da sua igreja, orando, intercedendo na hora da oração que cura lá. E você acha que é você que está orando para curar? Mesmo que você pode curar o nome de Cristo, o nome de Cristo tem um poder, mas o dom, ela tem o dom de cura lá atrás, está intercedendo. E ela não está aqui hoje, entendeu? Tipo, aí o pastor falou, uau, tipo assim, ela falou, lembrei na hora dessa história, né? Então, assim, cada um de nós é importante, tudo, é a pessoa que recepciona um novo convertido que chega, sabe? Algo, coisas do tipo. Tem pessoas que são acolhedoras, chegam Lembrei que você ia falar? visitantes, já abraçam. Esqueceu? Você lembra? Eu tenho esse dom, eu tenho. Você estava assim, ó. Algo que você mais gostou do estudo hoje? Que legal, gente, todos têm um trabalho para fazer. Depois, com Deus, eu achei que isso me deu a minha atenção mais. Que legal. Deus, Ele criou tudo, né? E Ele está no nosso lado. É incrível. É incrível, ele está do nosso lado. É verdade. É verdade. Depois legal. Tem de todos pequenas pecinhas em um jogo. Aí depois ele ganha uma grande pecinha. Aí depois gente ganha invencível. Nós somos invencíveis com Deus, é verdade. Amém. Então é só isso. Amém. Obrigado, amor. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. Juntos somos Temos que ser um. como segundo a Clélia, Yes. nós temos que ser
ser a pecinha do puzzle. Eu gosto muito da Não nossa igreja e eu acho deixar que de se nós encaixar, estamos no né? caminho certo. E não Amém. deixar de se encaixar, Confronto né? em amor é necessário. Não é? às É vezes, muito bom esse do puzzle. porque a que é um gente ajuda relacionamento, um não ao deixa de se outro. encaixar para o filho terminar o Se puzzle. o marido e a mulher não forem sinceros, Sim. como é que vai conviver? Não vai. né? Exato. Tem que ter o confronto, tem que ter a conversa para poder. Senão, por isso que tem tanto divórcio, né? Eu acho que É o exemplo amor maior. de Jesus. Amor, irmão. Quando você tá cheio de amor, irmão, você, meu Deus do céu. O exemplo maior é Você tem esse- tudo que é esse- precisa. Está cheio de amor. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.